A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nós estamos mais uma vez nesta manhã de domingo, dando início em mais uma escola bíblica dominical. Escola essa que é presidida pelo nosso pastor Sisac Valadares, e nós temos aqui a oportunidade de, em cada aula, um dos nossos irmãos ministrar aos seus corações a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre uma lição bíblica maravilhosa, de instrução à igreja, de instrução a cada um de nós. Estamos falando sobre os ataques contra a igreja de Cristo, e nós vemos aqui as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se você tem acompanhado aos nossos domingos pela manhã, você tem sido edificado com lições que têm servido de alerta para que nós possamos ter e levar uma vida cada vez mais correta e desviando dessas sutilezas, destes dardos que o inimigo tem lançado contra a vida da igreja. Eu gostaria de te convidar para fechar os teus olhos. Nós iremos fazer uma oração nesta manhã, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, nos inspirar e abrir a nossa mente, para que nós possamos meditar nestes momentos aqui, sobre a lição que estudaremos neste dia, que é a lição de número 10, onde falaremos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós elevamos as nossas vozes ao Teu trono nesta manhã. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua graça, que em nome de Jesus o Senhor nos oriente, nos capacite, para que possamos neste período ministrar a respeito de mordomia cristã. Que o Senhor, através do Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, a mente de cada um dos ouvintes nesta manhã, para que possa, Pai, entender um princípio bíblico da mordomia cristã. Fale em nossos corações, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar aqui sobre mais esta sutileza. Cada dia mais nós estamos vendo como de forma sutil, às vezes sorrateira, o inimigo vem tentando desfazer princípios e valores cristãos. E na lição de hoje, o nosso texto áureo, ele que se encontra em Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz o seguinte, texto áureo: E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20. A verdade prática, que é aquilo que nós podemos extrair de verdade para a nossa vida nesta lição, é que contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Eu vou repetir, porque este é o resumo daquilo que nós estudaremos hoje e aquilo que nós vamos extrair de prática. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A leitura bíblica em classe nesta manhã se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 14, dos versículos 17 ao 20. Dá-se início da seguinte forma: E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
e deu-lhe o dízimo de tudo. O objetivo da nossa lição nesta manhã, primeiro, é expor os equívocos do evangelho da barganha. O segundo objetivo é mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E o terceiro é afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Vamos para a introdução da nossa lição. Nesta lição, nós vamos abordar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Tem muitos equívocos, muitas incompreensões e muitas distorções em torno dessa doutrina. Parece que, principalmente nos dias atuais, ela tem sido distorcida e, por conta de distorções, equívocos e erros, tem sido deixado de lado por muitos irmãos. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida. Em primeiro lugar, deve-se observar que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. E não privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, o sentido de mordomia cristã não é folga, porque às vezes a gente usa essa palavra no seguinte tom: nossa, que mordomia que você está vivendo, hein? Não é nesse sentido, é no sentido de administrar, de ser mordomo, de servir, de administrar bem aquilo que Deus nos deu. Então, quando estamos falando aqui sobre mordomia cristã, estamos falando em como nós vamos administrar aquilo que Deus nos deu. Afinal, tudo o que temos, tudo o que somos, foi Deus quem nos deu, a começar pela vida, pelo privilégio, pela graça da vida. Deus é quem nos concedeu a vida. E tudo que nós herdamos nesta vida, e que nós temos, e que nós estamos construindo, a partir da nossa saúde, a partir da possibilidade de estarmos de pé, respirando, é dádiva divina. Então a mordomia cristã fala em como vamos administrar os bens que Deus nos deu. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno deste assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram este ensino numa prática de barganha ou de troca com Deus. Eu dou, eu ofereço, eu dou o dízimo, eu oferto, e Deus em troca é obrigado a me dar isso ou aquilo. Isso é uma mentira, tá, irmãos? Isso é uma falácia que nós vamos aqui refutar nessa lição. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como uma justificativa para sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agradecido, agraciado por Deus. Então, o dízimo é uma questão de fidelidade. E quando nós falamos deste assunto, dada a proporção que ele toma nos nossos dias, por muitos fatos negativos que se veem, ou pela forma errada como ele é ensinado e praticado, dá um sentido quase que pejorativo para o tema. Mas, irmãos, nós vamos levantar aqui uma situação de extrema importância, verdade e atualidade. Nós estamos falando aqui sobre um princípio. Nós vamos ver que existem algumas coisas que são preceitos, que foram colocados na lei, mas que o dízimo, ele é um princípio que vem antes do tempo da lei.
E princípios são imutáveis. É um sentimento de fidelidade por parte de alguém que recebeu tudo de Deus e retribui uma parte daquilo que recebeu. É isso que nós vamos ver. A beleza na prática de ofertar e dizimar. A fidelidade na prática de ofertar e dizimar. E ofertar e dizimar é um princípio. A palavra-chave da nossa lição é mordomia. E o primeiro tópico nós vamos falar é conhecendo o evangelho da barganha. Então nós já vamos logo apresentar aquilo que é errado e equivocado no ensino da prática da mordomia cristã. O subtópico primeiro é dízimos e ofertas como uma moeda de troca. Vamos ver que isso não é uma verdade. Muitas pessoas, através dessa imagem, são levadas a pensar: o que eu faço? Se é uma moeda de troca, vou usar o dinheiro para eu conquistar um espaço na sociedade cristã, ou um espaço no céu, ou alguma recompensa de Deus, é uma relação de troca. Não existe essa relação de troca com Deus. Com Deus não se barganha. Com Deus não existe essa relação de troca. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus dá sempre em abundância para aqueles que o buscam, mas não existe essa relação. Olha, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar aquilo. Vamos refutar essa ideia que permeia a nossa sociedade cristã hoje em dia. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, vamos ver o que Pedro escreve na sua segunda carta. Capítulo de número 2, versículo de número 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, lá no início da era cristã, o apóstolo Pedro, já inspirado pelo Espírito Santo, escreve a respeito de homens que fariam negócios com os cristãos através de palavras fingidas, através de engano. É uma prática de barganha, né? E o escritor da lição, ele continua: técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Essa é a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Irmãos, desde a década de 90, nós vemos isso proliferar no Brasil. E principalmente as pessoas incautas ou mais pobres, dentro de um sonho ou de uma promessa, de uma realização ou de uma conquista, através da fé, principalmente envolvendo o nome de Deus, se vendem totalmente para essa teologia equivocada da prosperidade, e muitos doaram casas, carros, bens, muitos se empobreceram, se endividaram, baseados no engano. Por quê? Porque onde está o engano? O engano está na venda da ideia de que Deus se torna obrigado a dar muito mais do que aquilo que a pessoa contribuiu. Isso é um equívoco.
É uma venda através de um jogo de palavras, através de uma técnica de engano, que leva as pessoas a um erro e uma visão distorcida a respeito da relação com Deus. E nesta famigerada teologia da prosperidade, eles chegam ao ponto de dizer: olha, você precisa colocar Deus na parede, você não está determinando o que tem que ser feito. Como se Deus estivesse nos altos céus, no seu alto e sublime trono, ali sempre procurando como atender essa determinação do homem. É Deus sempre trabalhando ali em nosso favor, no sentido de que, opa, ele me colocou na parede aqui, deixa eu resolver o problema dele. Ele está determinando isso, deixa eu solucionar do jeito que ele pede. Irmãos, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E agora nós, seres, réis mortais, vamos determinar a Deus o que ele deve ou não fazer, baseado em coisas financeiras, banais, humanas, efêmeras. Esse é um engano muito grande. Esse é o evangelho da barganha que é vendido por aí. Dízimos, ofertas como moeda de troca. E isso tem feito com que muitos cristãos segurem, retenham aquilo que é um princípio bíblico, porque olham dessa forma e dizem: não, isso está errado. E realmente essa barganha está errada. Mas o dízimo e a oferta não deixaram de ser um princípio, porque os homens têm usado ele de forma errada. Subtópico de número 2. Os dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório, ou seja, eu oferto, eu dizimo, então eu sou digno do céu. Irmãos, o dízimo não tem nada a ver com salvação. Ah, irmãos, eu não dizimei. Você não vai para o inferno porque você não dizimou, e também não vai para o céu porque você dizimou. Dízimo é um princípio de fidelidade sua para com Deus, é um princípio de gratidão sua para com Deus. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça, para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, é pela graça. Olha que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, o versículo de número 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então nós não somos salvos por aquilo que nós ofertamos ou por aquilo que nós dizimamos. O dízimo não pode salvar ninguém. Portanto, como foi equivocadamente ensinado e praticado no período da Inquisição, na Idade Média, em que as pessoas acreditavam que cedendo seus dinheiros, suas propriedades, seu capital para a igreja na época, eles então conseguiriam comprar um pedacinho de terreno no céu. O equívoco já vem de muito tempo e os homens, baseado naquilo que possuem, acham que pode comprar direitos espirituais. Irmãos, aquilo que é espiritual não se compra com nada que é material e financeiro e terreno. Aquilo que é espiritual nós recebemos gratuitamente de Deus através do sacrifício de Jesus. Nós recebemos o maior privilégio da graça de Deus, que Deus nos permitiu fazer parte da família, fazer parte, sermos chamados de filhos. Deus permitiu a nós, deu-nos o direito, através de Jesus Cristo, de nós sermos herdeiros, co-herdeiros das coisas espirituais e celestiais. Este é o privilégio nosso, espiritual. Nada que é material pode ser comprado, ou pode comprar as coisas espirituais. Nada que é material. A síntese desse tópico é que a entrega dos dízimos e das ofertas
não é barganha com Deus e nem prática legalista. Então esses dois ensinos, ou essas duas percepções de que barganhar com Deus, ou de que o dízimo vai me fazer mais santo ou mais salvo, isso é um equívoco. Fica aqui, através desse primeiro tópico, o esclarecimento a respeito desta distorção, que é uma sutileza de Satanás, para tornar este princípio algo pejorativo ou ruim. Nós vamos ver aqui no tópico de número 2, que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Mas antes de eu entrar no tópico de número 2, eu gostaria de, me utilizando aqui do auxílio teológico do nosso escritor, falar um pouquinho mais sobre a teologia da barganha rapidamente. A teologia que fomenta a barganha com Deus tem como um dos seus pressupostos a doutrina do direito legal do crente. Preste atenção nisso. Segundo essa crença, ao morrer na cruz, Jesus conquistou para os crentes muitos direitos. Cabe agora ao cristão se conscientizar da existência deles e reivindicar para si a concretização desses direitos. A posse da bênção passa agora a ser um direito líquido e certo, e não algo que está condicionado à vontade divina. A doutrina do direito legal deu amplos poderes aos crentes, a ponto de ele agora poder usá-lo até mesmo como moeda de troca. Acreditam que Deus não tem o direito de dizer não a quem ele conferiu o direito de exigir. O devoto ganha direitos e Deus perde o seu. Promessas de curas e prosperidade são feitas àqueles que descobriram essa doutrina e fazem uso dela. Uma dessas doutrinas é a doutrina da determinação. Então, só para nós fecharmos sobre esse primeiro tópico, vejam, irmãos, que distorção que há. É como se Jesus morreu na cruz, deixou alguns direitos aos crentes, e os crentes que conseguem localizar a chave, é como se fosse algo místico, né? Conseguir detectar que usando esta palavra, ou fazendo desta maneira, essa chave se abre e eu tenho acesso à prosperidade, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à riqueza. Irmãos, Deus está interessado em que nós o sirvamos, o adoramos e vivamos uma vida irrepreensível, porque o nosso futuro não está destinado a essa terra. É claro que Deus nos abençoa nessa terra, mas o principal objetivo nosso é construir uma vida de santidade, de compromisso com Deus, de relacionamento com Deus, visando o quê? Visando a eternidade. O crente que está pensando somente nesta terra, não deveria estar nem preocupado em servir a Deus, porque o nosso objetivo ele é o céu, é a eternidade, é viver eternamente com Deus. Então essa prática leva os homens a uma visão distorcida, e leva a uma prática errada no seu relacionamento com Deus. Acham que Deus é um serviçal que está ali para atender os seus caprichos. Querem que a sua vontade seja feita no céu, ao invés da vontade de Deus ser feita nas nossas vidas. Então a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Vamos ver esse tópico de número 2. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Ou seja, qual que é a alegação? Isso daí era só no tempo da lei. Vamos refutar isso agora. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Foi no Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20, que nós lemos, que Abraão, antes da lei, deu o dízimo. Então o dízimo
ele é uma questão de fidelidade. Foram centenas de anos antes da lei em que Abraão dizimou. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o dízimo. E eu quero só reforçar esse ponto, irmãos. Quem dizima não dá o dízimo. Quem dizima devolve o dízimo. Quem dizima verdadeiramente entende que tudo que tem, tudo que possui pertence a Deus. E simplesmente está pegando uma parte, uma pequena parte, 10% daquilo que ele recebeu e está devolvendo a Deus, como uma questão de fidelidade a Deus, como uma demonstração de desapego às coisas materiais, um sentimento de gratidão a Deus, porque Deus tem dado saúde, tem dado todas as coisas. Me parece algo extremamente simples e justo de ser praticado. Mas é algo que por vezes parece difícil. Então, a justificativa mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo é o amor ao dinheiro. Na sua carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve, capítulo 6, versículo 10, porque o amor, veja só, não é o dinheiro a raiz dos males, mas o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, geralmente, as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido más discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Veja o que ainda, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo no capítulo 12, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no versículo 11 ao 13, escreve: eu venho dizendo desde o início da aula que dízimo é uma questão de fidelidade. E dentro dessa prática e deste cenário em que muitos já deixaram de fazer o seu exercício da mordomia cristã, porque viram alguma coisa, porque se sentiram no direito de fazer isso, porque passaram por uma situação de dificuldade financeira que todos estamos sujeitos, existe uma coisa que é um princípio que também é irrevogável. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, dar ou não o dízimo é uma questão de fidelidade sua e minha. É uma questão de um princípio, do cumprimento de um princípio. Se nós não fizermos isso, Deus não vai deixar de ser fiel. Deus não vai deixar de ser Deus. Nós podemos mudar na nossa prática de princípios, mas Deus não muda nos seus princípios. Então, por conta de muitas coisas erradas, às vezes as pessoas acreditam que têm o direito. Eu tive uma pessoa conversando comigo essa semana, ela dizia: eu sou católico e sou dizimista, mas eu fui orientado por um líder a dar somente metade do meu dízimo na igreja, e a outra metade eu direcionar para obra assistencial, doar, ajudar alguém necessitado. Parece uma prática piedosa, interessante, mas não é bíblica, né? Não é uma prática correta. Afinal de contas, os dízimos como preceito legal, através da lei, eles eram entregues para o sacerdote, eram entregues no templo, né? E com o propósito de atender,
Porque Deus instituiu os sacerdotes no templo, os levitas, para que pudessem fazer esse acompanhamento, e até mesmo na igreja primitiva também tinham os diáconos que faziam esse acompanhamento, esse direcionamento, tanto para o sustento da obra, como também para as pessoas necessitadas. Se o líder de determinado local não cumpre este princípio de obediência e de cuidado com aquilo que foi devolvido pelo povo de Deus à igreja, aí a responsabilidade passa a ser dele. Irmãos, nós estamos numa igreja extremamente abençoada e eu tenho certeza que este não é um problema que nós convivemos aqui, mas em muitos lugares é um problema. E aí as pessoas olham e veem que não há um desenvolvimento, não há um crescimento, não há um investimento, não há uma ajuda, e eles acabam parando de dizimar. E aí justificam parar de cumprir um princípio por conta de um erro de uma terceira pessoa. Mas se você vive um cenário desse, não faça isso. Volte a oferecer ou a devolver aquilo que pertence a Deus. A responsabilidade da forma como vai ser utilizado pertence a quem Deus colocou na liderança. Se ele vai usar incorretamente, é ele que vai dar conta com Deus. Mas se espera de uma igreja, como nós estamos aqui, numa igreja saudável, uma igreja abençoada, que a igreja atenda às suas necessidades administrativas e operacionais e também ajude, que é o que acontece aqui, ajude pessoas que também precisam. Essa é um bom uso dos recursos gerados através da devolução dos dízimos dos irmãos. Nós estamos aqui num ambiente confortável, nós estamos aqui numa igreja abençoada, você tem um som de qualidade, você tem bancos confortáveis para se sentar, você tem um ambiente estruturado, você tem salas de aula, onde as nossas crianças, os adolescentes, os jovens e os irmãos que fazem o curso da ETAD estão ali participando com uma estrutura fantástica. Tudo isso daí não vem do nada, não cai do céu. Esse espaço que nós temos com estacionamento, com segurança para os irmãos, isso é construído através da manutenção e da boa administração do nosso pastor em relação aos dízimos que são devolvidos à igreja. Fora isso, há muitas obras que às vezes os irmãos não sabem, muitas ajudas individuais a famílias e às pessoas que às vezes os irmãos nem sabem mas que são feitas. Por quê? Porque o anjo da igreja, o nosso pastor, tem esse cuidado. Então cabe a nós cumprir o nosso princípio de fidelidade com Deus. E Deus certamente nos abençoará. Depois eu vou abordar um pouquinho sobre as bênçãos de Deus em cima daqueles que cumprem os seus princípios. Não como forma de barganha, mas como uma realidade de um Deus que é abençoador. O subtópico de número 2, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje, porque consideram essa uma prática imposta, e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Coríntio que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Então, irmãos, nós vivemos numa estrutura que precisa ser administrada, precisa ser cuidada. Se cada um fizer voluntariamente, apesar de parecer algo piedoso, foge desse princípio. Quando sobrar alguma coisa eu oferto. Isso é uma oferta, não é o dízimo, não é uma prática de fidelidade, porque a prática de fidelidade, você fazer isso, nós vivemos uma estrutura de capital hoje, de sociedade, em que nós recebemos mensalmente, alguns semanalmente, ou outros 2 vezes por mês,
mas é a forma como a sociedade está estruturada para pagamento, para compra e venda de trabalho, né? E então entende-se que o dízimo é um compromisso de fidelidade mensal, né, em que você devolve aquela parte como um princípio e de forma grata a Deus por ter permitido que você ainda tivesse outros 90% na sua mão para você administrar. É uma forma de você devolver a Deus para que a obra de Deus possa ser cuidada, para que as coisas de Deus possam acontecer, para que através deste dízimo devolvido, os líderes das igrejas possam dividir na administração, no cuidado dos seus obreiros, da igreja, da parte administrativa, e também ajudar as famílias que estão carentes. Há diversos casos de ajuda nesse sentido. Então isso daqui não é um princípio que ficou lá atrás. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, ele usa esse modelo mosaico de distribuição lá no templo. Irmãos, façam uma prova com Deus, façam um voto com Deus de ser fiel, não no sentido de analisar, olha, agora Deus vai me dar mais, mas façam um propósito, eu quero ser fiel a Deus no dízimo. Façam esse propósito. Não pensem no que Deus vai dar em troca, mas façam esse propósito e assistam. Faça esse propósito e esperem. Deus vai abençoar. Não é porque é um jogo de trocas, mas é porque Deus é abençoador e Ele vê quando há um princípio sendo atendido e um princípio com um coração verdadeiro. Meu avô falecido, já João Ferreira, ele era um homem de pouquíssimas posses. E desde a minha infância ele já era aposentado e com um salário mínimo. Eu me lembro que quando pequeno, o salário mínimo era R$100 e poucos, acho que era 120, alguma coisa assim. E o meu avô morava de aluguel. Mas o seu João Ferreira, ele antes de pagar o aluguel, ele tirava o dízimo. E depois ele pagava o aluguel, e depois ele comia, e depois ele se vestia, e passava um mês, sempre dentro de uma limitação financeira, mas o princípio estava sempre sendo obedecido. Isso serviu de um exemplo para mim. Nunca ele deixava isso como um segundo objetivo, sempre era o primeiro objetivo. A minha mãe, os meus pais, num momento de dificuldade financeira, eles passaram por um período onde eles deixaram de dizimar. E no momento mais difícil, onde eles tinham menos recursos, onde eles estavam de certa forma endividados, a minha mãe foi tomada por um desejo e um sentimento de que ela estava sendo falha, num princípio. E a partir daquele momento, mesmo não tendo muito de onde tirar, ela passou a cumprir com o seu princípio de dizimar. E depois daquele dia ela relata, e isso serve também como um exemplo para mim, que as coisas entraram no lugar, as coisas mudaram. E ela tem um entendimento de que Deus se agradou da fidelidade dela. Então é um princípio de fidelidade, irmãos. Não é um princípio de barganha, isso tem que ser falado com muito cuidado. Sintetizando esse tópico de número 2, o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza. Às vezes as pessoas não dizimam porque, olha, se eu der o dízimo aqui, puxa vida, eu poderia comprar tal coisa, tal coisa e tal coisa com esse dinheiro. Quando ali na frente eu ganhar um pouco mais, aí eu dou o dízimo, porque hoje está tudo muito apertado. Eu citei o exemplo do meu avô para você fazer uma análise sobre como sobreviver com um salário mínimo e ainda dar o dízimo. Eu não sei como que é hoje, mas meu avô conseguia. E assim, nós precisamos, irmãos, dar andamento neste princípio para viver uma vida diferente com Deus. Dizer que, quando eu ganhar mais eu vou dizimar, é um equívoco. Quando você ganhar mais, o seu dízimo vai ser maior.
E aí você vai olhar para aquele dinheiro e vai pensar, nossa, com esse dinheiro eu pagava a parcela de um carro. Nossa, com esse dinheiro eu fazia tal coisa. E se o seu amor estiver no dinheiro, vai ser muito mais difícil você dar o dízimo quando você ganhar mais. Dê o dízimo independente de quanto você ganha. Cumpra esse princípio, independente se o seu salário é pequeno, se a sua condição financeira é baixa. Ser fiel no pouco. Esse é um princípio. O tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. O Deus, o Criador e provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Do Senhor é a terra, está lá no Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tudo pertence a Deus. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés, Deuteronômio 8, 18. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Assim o sábio Salomão sabia que, lá em Provérbios 10, 22, escreveu: a bênção do Senhor é que enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Deus é o dono de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas, é a fonte provedora de todas as coisas. Ser dizimista e ofertar é reconhecer isso. Tudo pertence a Ele. Veja só, num livro de apoio do pastor José Gonçalves, o que ele fala sobre as bênçãos de Deus que alcançam os dizimistas e ofertantes. Ele fala, a primeira bênção é a bênção da multiplicação. Quando o crente é liberal em contribuir com o reino, uma consequência natural, veja só que não é uma troca, é uma consequência natural, é a bênção da multiplicação dada pelo Senhor, que promete derramar bênçãos sem medidas e fazer abundar em toda a graça. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 ao 10. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, Deus deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então veja a bênção da multiplicação. A outra bênção é a bênção da proteção. Não há dúvidas, né, que uma das necessidades básicas do ser humano é ser protegido. É a necessidade da ovelha, é a necessidade que Davi sentiu lá no Salmo 23, quando ele escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele se coloca no papel de uma ovelha e o Senhor de seu pastor, o que Davi estava querendo dizer como uma ovelha: toda ovelha precisa de proteção, precisa de abrigo, precisa de direção e precisa de alimento. A bênção da proteção. O profeta Ageu, depois você pode ler na tua casa,
O profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 3 ao 11, ele fala como ele responsabilizou o povo num fracasso que estava acontecendo por causa da infidelidade do povo. A consequência era a falta de prosperidade. Uma terceira bênção, nós falamos da multiplicação, falamos da proteção, uma terceira bênção é a bênção da restituição. As Escrituras mostram que o Senhor é um Deus de restituição. Israel, como uma sociedade de economia agrícola, tinha suas lavouras constantemente atacadas por pragas que as devoravam. E a Bíblia mostra essas pragas como sendo gafanhotos em diferentes estágios de desenvolvimento. A consequência da invasão desses insetos era a destruição da plantação. Mas Malaquias associa o devorador como aquele que consome o fruto da terra. E a referência aplica-se, num primeiro plano, às pragas de gafanhotos, e em um segundo plano, a toda a ação do mal sobre o povo. Deus é um Deus de restituição. O inimigo tenta devorar, tenta tirar tudo, mas Deus é um Deus de restituição. A quarta bênção é a bênção da provisão. Nós somos abençoados, irmãos, não porque contribuímos, mas nós contribuímos porque já somos abençoados. Então essa é mais uma das bênçãos que o Senhor tem nos dado. A bênção da provisão. João, na sua terceira carta, ele escreve ao presbítero Gaio, dizendo: Gaio, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Irmão, se nós estivermos bem com Deus, Deus certamente nos abençoará em todas as áreas das nossas vidas. Não é que Deus não se preocupe com as outras áreas da sua vida. Deus se preocupa sim, e Deus é abençoador em todas as áreas da vida. Nós somos abençoados, irmãos. Então, quando dizimamos, nós não estamos perdendo a oportunidade de investir 10% daquilo que recebemos. Não, irmãos, nós estamos investindo, estamos devolvendo para o Senhor. Quer investimento maior do que o investimento na obra de Deus? Seguimos. Deus como Criador e provedor, e o subtópico de número 2, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Este fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário sabermos que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. Ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos despenseiros, nós não somos donos. O grande problema do ser humano é em todo o que ele vai fazer e que ele conquista, ele se acha dono. Esse é o grande problema. Nós não somos donos de nada, irmãos. Nós somos despenseiros, nós somos mordomos. O Senhor é dono de tudo. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, de que Deus é o dono de tudo e que nós não somos donos de nada, então experimentamos o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vocês viram aquele jovem que foi até Jesus falando: ó, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: segue os mandamentos. Ele falou: tenho seguido todos eles. O que mais que eu precisarei fazer? Ainda te falta uma coisa, Jesus disse. Vai e vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e segue-me. E aí ele se aborreceu e não quis. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Irmãos, aonde estiver o teu tesouro, é bíblico, lá estará o teu coração. E a avareza acontece nas pessoas cujo tesouro ou cujo coração está no dinheiro.
mas nós já fomos libertos disso. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Nós vivemos uma vida olhando para as coisas espirituais, não é verdade? Veja que Jesus, dizendo no Sermão da Montanha, relatado no Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 6, ele fala, né, sobre as preocupações, as solicitudes, as ansiedades da vida. Né? Por que estáis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber ou o que é a vez de vestir? Não é a vida maior que a vestimenta ou maior do que o alimento? E ele segue dizendo, olha para as aves do céu que não semeiam nem cegam, e nem Salomão, e Deus as alimenta. Olha para as aves do céu que não semeiam nem cegam, e Deus as alimenta. Olha para os lírios do campo que não tecem nem fiam, e nem Salomão em toda a sua majestade se vestiu como um deles. Agora, se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais cuidará de vós, homens de pouca fé. É assim que Jesus lidou com as ansiedades daqueles homens que estavam preocupados. Olha, nós vamos servir ao reino, e o que será de nós? Nós vamos deixar para trás o nosso trabalho, nós vamos deixar para trás nossas atividades? Como nós receberemos recurso para sobreviver? Todas as coisas provêm do Senhor, irmãos. Se você for uma pessoa batalhadora, se você for uma pessoa que faz e que cumpre os seus princípios, certamente Deus vai abençoar a sua vida em todas as áreas. Sintetizando esse terceiro tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu dispenseiro. Concluindo, irmãos, a nossa lição nessa manhã, a doutrina da mordomia, no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela é válida, como nós vimos nessa lição. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, ela deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, ela deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados àqueles que são membros do corpo de Cristo. Que os irmãos guardem esses princípios, guardem esta lição e coloque no teu coração, se você não tem cumprido este princípio, coloque no teu coração um propósito de começar a cumpri-lo. Faça isso de forma voluntária. Faça isso não com o coração entristecido, mas faça com o coração alegre. E você vai ver a bênção de Deus na sua vida, porque Deus é abençoador. Nós encerramos esta lição na manhã desse domingo. No próximo domingo, nós vamos ver uma outra lição extremamente importante, a sutileza das mídias sociais, principalmente para você, jovem, para você, pai, que tem seus filhos jovens, é uma lição extremamente importante. Não perca, todos os domingos, venha na Escola Bíblica Dominical, traga a sua família, venha aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje, às 18h30, nós teremos o nosso culto da família. Traga a sua família também, venha cultuar a Deus. Às 18h30, venha conosco, louvar o nome do Senhor. Nós iremos encerrar aqui agradecendo a Deus por esta manhã maravilhosa. Eu agradeço a sua presença, a sua participação, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos. Obrigado, Pai, por nos ensinar um pouco mais nesta manhã a respeito de princípios que nós devemos seguir, Pai. Ó, querido Deus, que nós possamos como igreja cumprir, Pai, aleluia, todos os teus princípios que o Senhor outorgou a nós, Pai. E que nós possamos ser fiéis a Ti, como o Senhor tem sido fiel a nós. Senhor, nos perdoe se em algum momento formos infiéis. A palavra diz que mesmo quando isso aconteceu, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Que nós possamos aprender, Pai, aleluia, esses princípios, possamos segui-los, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida equilibrada, Pai.
Dai equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas, para que possamos viver nesta terra, enquanto aqui peregrinamos, em paz. Ó, querido Deus, nos dê um domingo abençoado e que à noite nós possamos estar aqui novamente para te louvar, para te bendizer, para te engrandecer, porque só tu és digno de louvor, de honra e de glória. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.